Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Ele fez planos ao nosso respeito. Imagina isso, gente. O Criador de todas as coisas fez plano ao seu respeito. Que privilégio nosso, né? E eu estava orando a Deus para que o Senhor me desse uma palavra que eu pudesse trazer a vocês, que não fosse de mim, que não fosse a minha voz, mas fosse a boca dele falando, através da minha vida, para trazer algo novo para a vida de vocês. E graças a Deus o Senhor falou primeiro comigo, como funciona sempre assim, né? Ele foi me mostrando coisas que eu não sou e que eu preciso ser. Ele foi me mostrando coisas das quais eu não tenho dado o devido valor, não no sentido de que eu sou não que eu seja negligente com essas coisas, mas porque Ele espera mais, porque Ele sempre quer mais, porque se a gente quer ter a nossa identidade definida, se a gente quer ter o nosso caráter forjado no Senhor, a gente precisa entregar mais. E Ele falou comigo a respeito de um homem que entregou tantas coisas e que ele mostrou para o Senhor em toda a caminhada dele o que ele desejava. Porque muitas vezes a gente vê que nem como foi com os discípulos foram, o Senhor foi escolhendo eles pelo caminho, o Senhor foi separando, o Senhor foi preparando eles. Mas esse homem, antes mesmo do Senhor falar qualquer coisa a respeito dele, ele demonstrou que ele queria. E a gente vai aprender com ele hoje, amém? E o título da palavra é permaneça. Diferente de nós, mas bem diferente de nós mesmos. Josué sabia o que ele queria. Ele desejava o Senhor. Ele não era como nós, que todo domingo, depois de uma palavra que vem rasgando a gente no sábado, a gente vai embora daqui refletindo e pensando assim, Senhor, como eu preciso mudar. Todo sábado a gente sai daqui desse jeito, né? Pensando assim, Senhor, como eu preciso melhorar, Senhor, como eu preciso me comprometer mais, Senhor, como eu preciso me entregar mais, Senhor, como eu preciso mergulhar mais fundo, Senhor. E aí, quando chega o domingo, a gente começa a pensar sobre coisas que a gente precisa melhorar durante a semana, e a gente começa a traçar ali algumas metas, eu preciso fazer isso essa semana, eu preciso fazer aquilo essa semana, eu preciso fazer, não de planos só conosco, mas de planos que a gente quer fazer para agradar o Senhor, de coisas que a gente quer executar para que o Senhor entenda que Ele é amado, que Ele é precioso, importante para a gente. E a gente começa a fazer esse plano semanal que começa no domingo. E aí a gente ora e a gente diz para Ele, Senhor, eu quero queimar por você. Senhor, eu quero viver os teus planos, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero conhecer mais você, eu quero ser mais íntimo. Quantas vezes a gente fala isso, gente? Durante os nossos dias, quantas vezes a gente fala isso para o Senhor? Senhor, eu quero ser mais íntimo. Senhor, eu quero me relacionar com você. Senhor, eu quero ter intimidade de saber aquilo que o Senhor deseja a respeito de mim, sem nem que o Senhor precise dizer. Porque um amigo, quando ele é íntimo do outro, ele olha para o olho do outro e ele sabe o que o outro está sentindo. E a gente fala para o Senhor que a gente deseja esse tipo de intimidade com Ele. Eu quero experimentar mais de Ti, Senhor, eu quero viver coisas inéditas. A gente fala tudo isso para o Senhor no final de semana, traçando as metas que a gente quer para a nossa semana. E aí eu pergunto para você, a segunda-feira começa e... Quando chega a noite, na segunda-feira, a gente deita na cama, a gente fala assim, poxa vida. O Diego falou uma coisa aqui na pregação, de uma dessas quartas-feiras atrás, que me pegou, porque ele falou, a gente perde tanto tempo com coisas, fazendo coisas, e a gente negligencia tempo que a gente podia ter com o Senhor. Principalmente a gente que é dona de casa, a gente fica fazendo uma coisa dentro de casa, a gente faz outra, a gente faz outra, a gente faz outra, a gente faz outra. Quando você vê, o dia passou. E quanto desse tempo você tirou para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome dEle, para ter um tempo de qualidade com o Senhor? Às vezes a gente só lembra de fazer isso na hora que a gente deita na cama. E no domingo a gente estava fazendo planos e traçando metas para aquela semana, para que o Senhor entendesse que Ele é desejado, que Ele é amado, que Ele é importante para a gente. Onde nós temos buscado viver estas coisas que nós planejamos viver? Será que buscamos com a mesma intensidade que Josué? E aí eu já pergunto para você o que eu perguntei para mim, lendo os textos que o Senhor foi ministrando e eu fui lendo a respeito de Josué. Será que você sobe com Moisés? Será que você espera por Moisés? Com a calma e com a tranquilidade com a qual Josué esperou durante 40 dias. Para que Moisés descesse do monte. Nós esperamos assim em Deus, e de Deus uma resposta
que pode ser no tempo dele, porque a gente está disposto a esperar. A gente é assim, gente? Quando eu li esse começo, aí eu já falei para o Senhor, ixi, já reprovei na primeira. Porque se for para subir com Moisés, eu já vou pôr um monte de impedimento. Já vou falar assim, Senhor, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor nas pernas, eu tenho dor não sei na onde, eu tenho dor não sei aonde, tudo quanto é lugar. E se for para esperar por muito tempo uma resposta de Deus, a gente começa a ter faniquito, a gente começa a querer resolver as coisas do nosso jeito, a gente começa a querer se precipitar e fazer do jeito que a gente acha que deve acontecer. A gente começa a querer abreviar o tempo e a supor que a gente sabe a resposta. E quando a gente supõe que a gente sabe a resposta, o que a gente faz, gente? A gente age por conta própria. E esse é um dos nossos maiores erros, porque a gente não se dispõe a esperar o tempo de Deus falar. A gente não se dispõe a esperar o tempo de Deus manifestar a vontade dele. A gente faz, ou a gente supõe que a gente sabe a resposta e sai trocando os pés pelas mãos e se precipitando e fazendo o que não é para a gente fazer. Quantas vezes eu fiz isso? Será que eu, ou que você, temos essa sede, essa fome de Deus, ou por Deus que Josué tinha? Você pode dizer comigo assim, eu tenho. Eu falei para o Senhor, quando eu comecei a ler sobre isso, eu falei, eu tenho fome, eu tenho sede de Ti, Senhor. Mas como a gente tem manifestado toda essa sede, como a gente tem manifestado toda essa fome que a gente tem, que a gente diz ter do Senhor. Toda semana eu falo para o Senhor algumas coisas que eu quero melhorar. Que eu quero buscá-lo da mesma maneira que homens insaciáveis buscavam Ele. Eu leio história de homens que buscavam Ele de maneira louca. Eu assisto pregação de alguns pregadores que você vê que tem uma entrega, que tem uma manifestação do poder de Deus na vida deles de uma maneira tão intensa. E eu falo, Senhor, eu quero viver estas coisas, mas será que eu manifesto isso? Eu falo que eu tenho esse desejo, mas eu manifesto isso? Como Ele pode olhar para mim e entender que eu desejo essas coisas se eu não manifesto isso em atitude, se eu só tenho palavras? Eu não subo, eu não espero os 40 dias. Será que Ele olha para mim? Será que Ele olha para você? E Ele vê a disposição de estar em lugares onde esses homens estiveram, onde esses homens estão. Será que eu posso dizer que estou pisando nesses lugares? Não, gente. Eu ainda não posso dizer que eu piso nesses lugares. O Senhor, Ele olha para mim e Ele vê que existe sim uma sede, que existe uma fome, mas eu não consigo manifestar isso da maneira que Ele espera. Porque eu ainda tenho muito de mim em mim mesma. Eu ainda não consigo ser quem eu quero ser em Cristo. Eu falei isso para Ele. Falei, Senhor, eu não consigo ser quem eu quero ser em você. Eu estou mais longe do que eu era. Sim, eu estou. Mas eu ainda não consigo ser quem eu queria ser diante dEle. Graças a Deus eu não sou mais quem eu era, né? Graças a Deus. Mas eu ainda estou longe de ser como Josué. Porque ainda existem coisas que me param. E eu não estou nem falando de pecado, viu, gente? Quando a gente fala assim que tem coisas que param a gente já imagina pecado. Eu não estou falando nem de pecado, eu estou falando que tem coisas que nos paralisam. Porque ainda existem dores que querem gritar, que querem ser maiores do que o propósito. Porque ainda existem conflitos internos que eu tenho dificuldades para administrar. E que querem me fazer deixar de olhar para Cristo. E tentam me fazer pensar que eles são maiores do que o meu Deus. Quantas vezes durante o nosso dia a dia a gente se pega pensando nessas coisas? Quantas vezes a gente começa bem o domingo planejando tantas coisas e quando o decorrer da semana vai passando, a gente se vê parando em cada dia da semana, pensando nos nossos conflitos, pensando na nossa dor, pensando naquilo que nos aflige. Esse homem, ele não estava disposto a ficar pensando no que afligia ele, porque se ele fosse pensar nisso, ele não ia subir o monte com Moisés, ele ia ficar junto com o povo no meio do arraial. E muitas vezes a gente pensa desse jeito, a gente começa a prestar tanta atenção naquilo que nos aflige, naquilo que nos rodeia, naquilo que traz para a gente coisas, que despertam coisas dentro da gente que a gente não queria que estivessem lá mais. Mas a gente se pega conversando com essas coisas e deixando de ter um tempo de qualidade com o Senhor e deixando de estar aonde a manifestação da presença dEle. Porque ainda existem coisas que me tiram a atenção da eternidade. E é de lá que eu preciso construir. É lá que eu preciso construir. E para construir na eternidade, gente, a gente começa como? A gente começa construindo coisas que vão ecoar lá.
coisas aqui que vão ecoar na eternidade. E todas as vezes que a gente não se comporta do jeito que o Senhor quer que a gente se comporte, todas as vezes que a gente não presta atenção na manifestação da glória dele, ao nosso redor, a gente vai estar deixando de viver coisas que ele tem para a gente viver. Eu li um livro muito legal, que é do Augusto Curri, que ele fala sobre o homem mais feliz da história, é o nome do livro. E ele fala que Jesus ele foi um ótimo gestor das emoções, porque ele contemplava aquilo que era belo. Ele não gastava só o tempo dele ou os pensamentos dele focando naquilo que não era legal, ou focando nas dificuldades, ou focando nos problemas. Ele olhava ao redor e ele contemplava tudo aquilo que a mão do Senhor tinha feito, que a mão do Deus Todo-Poderoso tinha feito. E ele, como Senhor Jesus, tinha participado de toda a criação. Então a gente precisa aprender com ele, a gente precisa aprender que a nossa vida não é só sofrimento, que a nossa vida não é só dor, que a nossa vida não é só tristeza, mas que existem coisas que valem a pena lutar, existem situações que valem a pena a gente olhar para elas e ministrar a vida, e ministrar o poder de Deus sobre elas. Que a gente possa viver isso, amém? Eu ainda perco muito tempo com coisas que me roubam tempo com Deus. Como eu falei para vocês, que o Diego pregou isso e isso me deu uma pancada assim, porque eu falei assim, meu Deus, quanto tempo eu passo fazendo coisas e quantas coisas eu deixo de fazer para um Senhor fazendo essas coisas. E como que a gente constrói na eternidade se a gente perde tanto tempo fazendo coisas? Claro que você não, porque você é muito mais santo do que eu, mas aí você reflete aí o que será que tem te impedido de chegar a esses lugares. O que tem me impedido de ser um discípulo? Josué nos ensina muitas coisas. Era para guerrear contra os amalequitas, ele estava lá guerreando. Eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 17. Êxodo 17, 13. Ah, desculpa, acho que eu coloquei alguma coisa, não. Eu coloquei errado aqui. Tá ali. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Essa guerra é a guerra que Arão e Hur ficavam segurando os braços de Moisés. E quando Moisés estava com os braços estendidos, o povo ganhava, o povo prevalecia. E Josué lutou essa guerra, e Josué venceu essa guerra contra os amalequitas. Então, se era para estar em guerra, se era para estar no campo de batalha guerreando, Josué estava lá. Se era para subir monte e ficar lá durante 40 dias, mesmo que fosse para ficar para trás, mas estar mais perto do que a maioria, Josué também estaria lá. Êxodo 24. Vou ler com vocês, vocês não falar que eu estou inventando, tá? Êxodo 24, 13. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e subiram. E Moisés começou a subir o monte sagrado. Então a Bíblia fala que Moisés se aprontou e Josué e subiram o monte sagrado. Aí você pode me dizer assim, ele subiu. Mas a Bíblia não fala que ele esperou os 40 dias. Aí eu vou ler também com você, Êxodo 32, 15. Moisés desceu do monte, carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés, estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse, não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota, o que estou ouvindo é gente cantando. Então a Bíblia conta que Josué estava lá, esperando Moisés voltar. Durante os 40 dias em que Moisés esteve no monte. Ele não se apartou desse monte, ele não desceu. Do mesmo jeito que Moisés estava no cume do monte, Josué estava em volta do monte esperando que Moisés descesse. Então ele não desceu para o arraial, ele não ficou no meio do povo, ele ficou à espera de Moisés. Ele tinha um discipulador e ele aceitava ser um discípulo. Ele estava lá, ele tinha sede, ele tinha fome, ele não se conformaria em ter o que a maioria tinha. Ele queria mais.
E se para isso ele precisasse ser a sombra de Moisés, ele seria. Porque Moisés era um discipulador que o fazia querer mais de Deus, porque ele olhava para o rosto dele e o via brilhar. O que será que as pessoas veem quando elas olham para mim, quando elas olham para você? Será que nós podemos ser discipuladores de alguém? Será que a nossa história, a nossa vida, a nossa vivência conta alguma história sobre Deus que as pessoas vão olhar para mim e vão ver o meu rosto diferente do que o da maioria? Talvez se o rosto de Moisés fosse igual ao rosto daquele povo do arraial, Josué não o teria seguido, porque não haveria nenhuma diferença na vida de Moisés das demais pessoas. Será que as pessoas olham para mim, enxergam uma diferença na minha vida, da vida dos demais, que os faz querer experimentar de um Deus como o meu, como Deus que eu sirvo, como Deus que você serve? Será que nós temos aprendido a sermos bons discípulos, de imitar o Senhor Jesus? Ele devia pensar, eu quero isso, eu quero experimentar isso mais que tudo. O que será que temos mostrado para o Senhor com a nossa caminhada? Com a nossa disposição de servi-lo, de buscá-lo? Que não vamos nos conformar de ter menos do que tudo o que Ele tem para nós? Ou parte disso já é suficiente? Muitas vezes eu disse para Ele com as minhas atitudes, ou com a falta dessas atitudes, que o que eu vivia já era suficiente, que eu não precisava mais. Que a minha história, se exigisse esforço, ou se exigisse eu romper com algumas coisas para eu ser aquilo que Ele queria que eu fosse, eu não estava disposta a fazer. Eu não estava disposta a sacrificar. Porque quando envolve abrir mão das nossas vontades, a gente na maioria das vezes escolhe ficar no meio do arraial, gente. A gente escolhe fazer do jeito que todo mundo faz, porque se esforçar dá muito trabalho. Fazer diferente ou ser diferente dá muito trabalho. Quando exige esforço, viver o que Ele tem para nós, a gente na maioria das vezes escolhe estar no meio do povo. Que aí a gente se convence com aquela frase, já está bom. Pelo menos eu não sou mais escravo no Egito. Eu estou aqui no meio do arraial. Eu estou aqui no meio de um povo que é um povo de Deus, então isso já está ótimo. A gente já saiu do Egito, a gente já está vivendo parte da promessa. Mas Josué, ele não queria ser parte da promessa, ele queria viver a promessa como um todo. Será que nós vamos ficar no arraial, contentes, satisfeitos de viver parte da promessa? Ou será que nós, como esse homem, vamos buscar ser discípulos daquele que nos fez a promessa, para um dia estarmos com Ele no lugar onde Ele deseja que a gente esteja? Qual será a resposta que a gente está dando para Ele dia após dia com a nossa vida? Mesmo Ele nos dizendo, esforça-te que eu te ajudarei, na maioria das vezes a gente não está disposto a se esforçar. E sou só eu, gente? Será que sou só eu? Ou será que quando exige esforço a gente prefere estar no meio do arraial? Será que quando tem que subir monte a gente prefere estar no meio do arraial? Será que quando tem que esperar muito tempo uma resposta de Deus a gente prefere estar no meio do arraial? Como nós temos respondido? Às vezes a gente começa até engatando a primeira do nosso carro, quando o Senhor fala com a gente sai acelerando. Mas aí quando a gente vai acelerando, no meio do caminho a gente começa a perder força. O carro começa a perder força porque a gente começa a calcular se realmente vale a pena o nosso esforço, se realmente vale a pena a gente se doar, se realmente vale a pena a gente buscar, se realmente vale a pena. Ou muitas vezes não aconteceu do jeito que a gente esperava, ou a gente criou muita expectativa a curto prazo e a gente se frustrou. Aí a gente começa a desacelerar, e a gente começa a calcular se vale o esforço, de ter a esperança de que a caminhada vale a pena. Josué, ele viu a mesma coisa que aqueles 10 homens tinham visto, mas ele decidiu acreditar na palavra. Porque ele tinha uma palavra, existia uma palavra sobre eles quando eles saíram do Egito. Ou muito antes disso. E ele decidiu que ele não seria como aqueles 2, como aqueles 10, mas ele seria a diferença, ele faria diferente. A palavra de Deus para ele era o suficiente. Josué conhecia todos os desafios que Moisés enfrentava com o povo. E nem isso fez ele desistir. Só para nós, gente, isso já bastava. Só da gente assistir de perto tudo que Moisés vivia com aquele povo, a gente já teria desistido. Porque nós desistimos de pessoa por menos. Esse homem, como um homem que discipulava, ele não desistiria. Ele assistiu Moisés nunca ter desistido desse povo. E ele sabia que ele construiria uma história
com aquele povo como Moisés tinha construído. A exemplo de quem o precedeu, via o que Moisés via durante os 40 dias no monte, mas isso não o faria voltar atrás, porque o trajeto o prepararia para o que estava por vir. Com essa caminhada que ele teve, gente, seguindo, olhando, vivenciando as experiências ali com Moisés, ele entendeu que era aquilo que ele queria. E ele começou a ter forjado nele um caráter diferente do da maioria. Ele começou a entender a identidade que ele tinha diante da vontade de Deus. E hoje em dia, a gente assiste isso para onde quer que a gente olhe, que as pessoas não têm identidade. Que as pessoas vivem buscando isso, mas não conseguem se encontrar, gente. O caráter daquele homem estava sendo formado, a identidade daquele homem estava sendo formada, diante daquilo que ele apresentava para Deus, que ele manifestava para Deus que ele queria, diante da vontade que ele tinha de servir, de fazer diferente do resto do povo. Hoje vemos pessoas tão jovens sem uma identidade, uma informação, uns jovens tão cheios, tão repletos de informação, mas não têm vivência, e não buscam essa vivência. Mas eles acham que eles estão preparados para muita coisa. Porque eles vão com a maioria, porque é mais fácil pensar como um coletivo. Eles não sabem quem são, não possuem uma identidade. Só são replicadores de opiniões vazias, ditadas por pessoas mais vazias do que eles. Quando a gente começa a olhar as redes sociais, a gente vê a vida de jovens, a gente pensa assim, meu Deus, eles só são replicadores de opiniões. A gente vê tantos jovens brigando por política, ou jovens que não viveram nada, que não entendem nada, que não sabem o que foi nada, mas eles estão brigando como se eles soubessem muitas coisas, porque eles ouvem de pessoas vazias. Jovens que acham que têm um conhecimento tão grande, são doutrinados por tantas coisas, que eles acham que eles sabem de tantas coisas e que não precisam da opinião de ninguém. Josué entendia que ele precisava de Moisés para apontar para ele o caminho. Josué entendia que ele tinha que estar às costas de Moisés para entender o que aquele homem era, o caráter que ele tinha, a identidade que ele tinha em Deus, para saber que ele precisaria dessas coisas. Hoje nós nos perdemos nisso, gente. Hoje nós não entendemos quem nós somos. Hoje nós precisamos de ajuda profissional para entender quem a gente é. Hoje a gente precisa de que alguém nos diga quem nós somos. Quando o Senhor Jesus já colocou lá coisas que dizem respeito a nós e que nos mostram, nos apontam o caminho de quem nós somos nele. E a opinião dele para a gente deveria ser suficiente. Mas nós precisamos de pessoas nos dizendo quem nós somos. E aí a gente vai nas redes sociais e começa a procurar os nossos pares. Pessoas que talvez pensem da mesma forma que eu, pessoas que são induzidas da mesma forma que eu, pessoas que não entendem a vida diferente do que eu entendo. E a gente começa a se identificar com essas pessoas e a gente começa a ser pessoas vazias como elas são vazias. A gente não precisa replicar opiniões de pessoas, porque a gente tem um livro que se chama Bíblia, que ali está a opinião mais importante que existe a respeito de tudo. E a gente só precisa replicar a opinião daquele que formou todas as coisas. Todas as vezes que você precisar de um par, todas as vezes que você precisar de uma base, todas as vezes que você precisar de um norte, é só você abrir esse livro e perguntar, Senhor, me orienta. Senhor, me guia, Senhor, me instrui. Você não precisa de pessoas vazias te dizendo quem você é. Você não precisa de pessoas vazias das redes sociais, muitas vezes, mostrando para você uma coisa que é irreal, que não existe, que é de mentira. E às vezes a gente se perde nisso, gente. Estamos assistindo pessoas procurarem os seus pares nas redes sociais. Estamos olhando para o lugar errado, gente. O mundo não tem nada para nos oferecer. Precisamos de uma aliança forte com o Senhor, porque Ele é o alicerce da nossa vitória. Essa tinha que ser a nossa realidade, a nossa vida. Devíamos nos empenhar sem medir esforços para construir essa aliança todos os dias. Quando a gente entende que o Senhor Jesus, Ele é o dono de toda a opinião, quando a gente entende que nele a gente pode entender quem nós somos, a gente precisa mergulhar nele. A gente precisa
ir mais fundo, a gente precisa conhecê-lo em profundidade, para que a gente forme uma aliança com um alicerce forte, para a gente caminhar e para a gente saber aonde a gente vai chegar, amém? E uma última coisa que eu queria falar sobre esse homem, que eu acho que é uma das coisas que mais me marcou lendo sobre ele, que está escrito em Êxodo 33, 7. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada, a certa distância, fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. E o Senhor, Deus, falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Onde Josué ficava, gente? Eu só quero ler uma versão um pouquinho diferente, que fala assim, ó. Depois Moisés retornava ao acampamento, contudo o jovem Josué, filho de Num, que servia Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Quem que contou para esse povo que eles não podiam entrar na tenda junto com Moisés quando ele entrasse? Quem que falou para eles que eles tinham que ficar na porta das tendas deles e eles não podiam experimentar daquilo que eles estavam experimentando? O povo podia entrar na tenda, mas só quem entrou? Aquele que tinha sede, aquele que tinha fome, aquele que queria ter uma identidade, um caráter forjado, formado no Senhor. Ele entrou dentro da tenda. Ele partiu para dentro da tenda, gente. A nuvem descia, Deus falava com Moisés. As pessoas ficavam ajoelhadas nas portas das suas próprias tendas quando a nuvem descia. Inclinavam as suas cabeças. E Josué não estava à porta, Josué estava no meio da tenda. E o mais importante, ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia exatamente o que ele queria. Ele sabia exatamente o que ele precisava. Ele reconhecia que tinha um discipulador sem igual. Mas sabia que para ter intimidade com aquele que ele lutava as guerras, que subia monte, que vigiava a terra, ele precisava fazer uma coisa. Ele precisava estar quando Moisés estivesse. Mas ele queria ser íntimo. Então ele precisava permanecer, mesmo que Moisés não estivesse. A Bíblia fala que mesmo que quando Moisés ia embora, Josué permanecia na tenda. Permanecer, essa é a palavra. Palavra tão fácil de ser dita, mas tão difícil de ser vivida. Mas só vai ver o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, quem, gente? Só viu as coisas que Josué viu, só experimentou daquilo que Josué experimentou. Quem se dispôs a seguir Moisés, quem se dispôs a subir o monte, quem se dispôs a ficar 40 dias, quem se dispôs a ir vigiar a terra, quem se dispôs a lutar as guerras, quem se dispôs a não abrir mão e a não negociar estar na presença. E quem experimentou de maneira poderosa a manifestação dessa presença. Então ele entendia, Josué entendeu que mesmo que todos fossem embora, que mesmo que Moisés fosse embora, ele precisava permanecer. O que será que o que será que você temos feito? Temos que aprender a não colocar limites no mover de Deus. Josué seguia com Moisés. E ele deveria pensar, muitas vezes, o Senhor usou Moisés para libertar o povo. Eu vou junto com ele agora introduzir esse povo na terra prometida. Eu tenho certeza que Josué tinha esse pensamento, que ele queria viver isso. Com toda a busca, ele sabia o que Deus o usaria. Esse tempo de tenda deve ter forjado nele raízes tão fortes em Deus, que eles foram construindo uma história. Precisamos aprender que de tempo
Tempo de tenda constrói uma nossa história com o Senhor, constrói uma história sólida, constrói uma história forte, constrói uma história aliançada com o Senhor Jesus. Mas para vivermos isso, nós precisamos de tempo de tenda. Para viver isso, nós precisamos que mesmo que Moisés saia, que mesmo que todos saiam, nós precisamos entender que nós precisamos estar ali. E experimentar da manifestação da glória de Deus que estava ali ainda presente naquela tenda. A Bíblia fala que Josué, que Moisés ouvia, que Moisés falava com o Senhor, que a nuvem de glória do Senhor envolvia aquele lugar e que a voz dele saía de dentro daquela nuvem e falava com Moisés dentro daquela tenda. O que esse povo estava fazendo que não caía para dentro dessa tenda? A Bíblia só fala que Josué ia, gente. Por que será que Deus escolheu Josué para introduzir esse povo na terra prometida? Porque o Senhor via nele o que não via nas outras pessoas. O Senhor via nele a disposição, o Senhor via nele o esforço, o Senhor via nele o desejo, o Senhor via nele a vontade. O que será que o Senhor vê quando Ele olha para a gente? O que será que Ele vê quando Ele olha para mim? Será que Ele vê alguém preocupado só com os seus conflitos? Será que Ele vê alguém só preocupado com a sua dor? Será que Ele vê alguém que só pensa em ter a resposta de Deus para aquilo que Ele espera viver? Ou será que não? Ou será que Ele olha para a gente e vê que a gente está tão preocupado em viver a eternidade com Ele, que a gente vai pagar o preço que for durante o caminho, para ter esse alicerce forte, firmado nele, para viver aquilo que Ele tem para a gente viver? Qual será que é a resposta que a gente tem dado para Ele todos os dias? Qual será que é a resposta que a gente tem dado para Ele com as nossas atitudes? Será que a gente fica onde há a manifestação poderosa da presença de Deus? Ou será que a gente está no meio do arraial junto com o povo? Ou será que a gente está à porta das nossas tendas, olhando para Moisés, recebendo, vivendo aquilo que ele estava vivendo, e a gente inclina a nossa cabeça e experimenta de longe? O que será que a gente tem vivido, gente? Eu fiquei perguntando para mim, eu falei, Senhor, eu estou tão longe de viver isso, Jesus, mas eu quero tanto. E eu prometi para o Senhor que eu vou deixar de fazer os planos e eu vou executá-los. Que a gente seja esse tipo de pessoa, que o Senhor olhe para a gente e enxergue a disposição que existia em Josué, amém? Deus não levantaria um sucessor para Moisés que não tivesse uma história com ele. O Senhor não vai levantar pessoas que vão fazer a diferença nessa terra que não tiver história com Ele. O Senhor não vai levantar no meio dessa geração pessoas que não têm tempo de tenda com Ele. Para você conhecer quem Ele é na intimidade, para você desfrutar de um relacionamento com Ele, você vai precisar de um tempo de tenda. Você vai precisar entender que você tem que passar tempo na tenda, mesmo que não tenha ninguém, mesmo que todos forem embora. Você vai entender que você precisa estar ali, porque ainda resta um restinho da presença, da manifestação da glória dele naquele lugar. Josué se deixou conhecer pelo Senhor nesses momentos de tenda, e o conheceu de maneira íntima, para que depois Deus pudesse dizer a Moisés, abençoe Josué, para estar no seu lugar. Será que o Senhor poderia nos abençoar para estar no lugar de alguém? Será que a gente tem tido tempo de tenda com Ele? Será que a gente tem experimentado da manifestação da glória de Deus porque a gente está no lugar onde ela é manifesta? Ou será que a gente está no meio do arraial? Ou será que a gente está às portas da nossa tenda? É como se dissesse, eu pude conhecer o coração dele nos nossos encontros de tenda. Será que Ele pode dizer isso de mim? Será que Ele pode dizer isso de você? Será que nós temos tido tempo para estar nessa tenda, mesmo depois de todos terem ido embora? Será que Jesus um dia vai poder dizer, a Débora forjou uma aliança comigo nos nossos dias de tenda, quando todos foram embora, mas ela permaneceu porque queria mais, porque queria me conhecer, porque queria ser por mim conhecida? Será que construiremos esse alicerce? Para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos permanecer mesmo quando todos foram embora. Hoje nós vemos uma geração que vira as costas e vai embora muito fácil, quando as coisas não acontecem do jeito que eles esperam. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas mimadas, que se não é do meu jeito, que se não é da minha maneira, eu não quero mais. Ou dos imediatistas, que se não acontece no meu tempo, eu também não quero. Aonde a gente se encaixa? Será que o Senhor vai poder olhar para a gente e vai falar assim, olha, eu te conheci,
E você se deixou conhecer por mim, e eu me deixei conhecer por ti, porque nós tivemos momentos de intimidade, momentos de tenda. Onde a minha graça era manifesta, onde o meu poder era manifesto, onde eu me mostrava para você, e onde você criou comigo ali um alicerce forte, uma intimidade, as nossas raízes se tornaram profundas. Eu sempre falo para o Senhor que eu quero estar tão enxertada na árvore que Ele é, que eu quero dar dos mesmos frutos que Ele. Eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem os frutos que existiam nele, porque eu quero estar tão enxertada nessa árvore. Agora, como que a gente vive isso sem momentos de tenda, irmãos? Como que a gente vive algo assim, sem experimentar a manifestação da glória de Deus em lugares assim? Que hoje você possa dizer para o Senhor, mesmo que Moisés não esteja mais, mesmo que Moisés tenha saído, eu vou experimentar o restinho da manifestação da tua glória que ficou na tenda. Que esse possa ser o nosso desejo, que eu possa queimar por isso, que você possa queimar por isso. Que a nossa vida não seja tão corrida que a gente não tenha tempo de tenda. Que a nossa vida não seja tão importante, que as nossas coisas não sejam tão importantes ou tão mais importantes que a gente não consiga ter um tempo de tenda. Que você mostre para o Senhor que Ele é tão precioso para você, que se tiver que lutar as guerras dele, você vai. Que se tiver que subir monte, você vai. Que se tiver que ficar 40 dias esperando por uma resposta dele, você vai esperar. Existem tantas outras coisas que Josué viveu. Por ter tido o coração forjado. Por ter tido uma identidade criada ali, desenvolvida com o Senhor nesses tempos de tenda. E nesses momentos de entrega tão grande que ele teve. Que esse homem viveu coisas sobrenaturais. E que o Senhor possa olhar para mim, que o Senhor possa olhar para você. E que Ele possa enxergar em mim, em você, o desejo, o anseio pela manifestação da glória dEle, amém?